tudo bem? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina. Lição número 8, Concílio de Jerusalém. Que bênção, né? É estudar a palavra de Deus. Conosco aqui está o irmão Laércio, o irmão Ricardo e o irmão Evilana. Essa é a equipe da Escola Sabatina da TV Verdade Presente. E se você puder, vamos orar conosco ao nosso Pai. Santo Deus e eterno Pai, te somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Amém. 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 Rogamos neste momento, ó Pai, que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito em nossos corações e dos nossos queridos ouvintes, Senhor Deus, que vão, Senhor Deus, ouvir essa lição através da TV Verdade Presente. Amém. Amém, Senhor. Que o Senhor nos dê a companhia dos Teus santos anjos, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, para que esse canal seja um conduto, Senhor Deus, para elevo espiritual, para o crescimento, Senhor Deus, do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Senhor Deus, juntos, Senhor Deus, aprendermos nessa noite sobre o que aconteceu no tempo dos apóstolos, sobre o concílio em Jerusalém. O Senhor abre o nosso entendimento nesse momento, te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se você está pela primeira vez assistindo a nossa Escola Sabatina, que você possa se inscrever no nosso canal, os irmãos possam compartilhar aí com os irmãos, possa dar um like e possa comentar essa lição da Escola Sabatina para a gente ver como está a reação dos irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós. E o texto para nós começarmos está em Atos 15, verso 11. Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Então, irmãos, vamos dar assim uma introdução da lição. O que quer dizer isso? Que fomos salvos pela graça como eles foram. Quem são eles? Então aqui é o texto de Atos 15, versículo 11. Todos são salvos pela graça, todos, independentemente de nacionalidade. Esse texto aqui, que Paulo está falando aqui, poderia aplicar ele também na vasta nação para trás também. Só que lá atrás tinha os requisitos, e todas as nações teriam que obedecer esses requisitos. Lá. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui nesse tema aqui sobre circuncisão, circuncidar ou não, essas coisas. Lá no passado, todos foram salvos pela graça. E hoje, todos são salvos pela graça. Só que lá eles tinham que obedecer um tipo de requisito. E hoje é outro tipo. Porque nós vamos ver isso aqui por causa do Evangelho em símbolos lá. E hoje o Evangelho é a realidade. O tipo encontrou a realidade, né? A sombra encontrou a realidade. Então aquela ideia que era salvo pela lei do Antigo Testamento e hoje nós somos salvos só pela graça no Novo Testamento, está fora. Isso é uma falsa interpretação, um tremendo de um equívoco. Nunca uma pessoa foi salva pela lei. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Nunca. E jamais vai ser. Nem nunca. pela lei, nem nada que fizesse por si. Não, nunca. Nunca foi e nunca será. Sim. Agora os requisitos lá do passado deveriam cumprir. Vou dar um exemplo. Nós vamos ver aqui no decorrer aqui da lição aqui, que lá tinha as festas anuais. As festas, né? As festas anuais conhecidas como 7 sábados, né? Como os sábados, né? A festa de litígia judaica, o calendário judaico, as festas anuais, né? Então, não é só Israel que tinha que observar essas festas. Nós vamos ver aqui. Os pormenores, o estrangeiro que se quisesse participar do povo de Deus, eles tinham que seguir lá também a festa. Seguir o simbolismo. Mas hoje também é a mesma coisa, Vilânio. Se você anotar isso, veja, muitas pessoas, hoje o cristianismo, hoje nós temos o cristianismo, tem todo um comportamento que o cristão segue porque ele apresenta para o mundo que ele teme a Deus, que ele ama a Deus e que ele quer honrá-lo. Então a pessoa aí fora que passa a conhecer a Deus, que passa a conhecer a Jesus, ele quer ser salvo, ele quer estar no agrado de Deus, ele quer fazer parte do povo de Deus, ele não tem que se enquadrar no perfil hoje? Sim. Porque, vamos supor, a pessoa, talvez, sei lá, ele fica lá nos bares, se enchendo de bebida alcoólica, se prostituindo, fazendo várias bagunças por aí. Aí ele ouve a mensagem da salvação, ouve o Evangelho de Cristo Jesus.
O que essa pessoa faz? Ele fala, não, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito o Senhor Jesus Cristo, eu quero ser salvo por Ele. A primeira coisa que o Espírito Santo faz nele é efetuar nele aquele sentimento de mudança. E esse homem e essa mulher não muda, não vai mudar? Vai mudar para poder se enquadrar no perfil que ele sabe que é do agrado de Deus aquilo ali. Então a mesma coisa que você falou, que lá o Evangelho era em símbolo, e eles praticavam os símbolos porque eles sabiam que o Espírito de Deus incentivava eles a fazer aquilo ali, a mesma coisa hoje também, não é verdade? Em Romanos 6, de 1 a 4, fala isso que vocês estão falando, todos têm que se enquadrar nisso aqui, mas qualquer ser humano. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. De alguma forma, de nenhuma forma. Como nós que estamos mortos para o pecado, vivemos ainda nele? É uma pergunta. Não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Todo ser humano, desde Adão e Eva, tem que andar em novidade de vida. Se Deus deu outra oportunidade para Adão e Eva, eles dizem, não, nós vamos desobedecer o Senhor, vai ficar cegado. Mas como que iam ser justificados? Foram salvos pela graça. Mas agora eles tinham que andar em novidade de vida, não andar mais em rebelião. Exatamente. Vou dar um exemplo rápido aqui. Isaías 56. Os judeus, lá no passado, guardavam os sábados cerimoniais, também o sábado semanal, como nós guardamos, no caso, né? E aqui no Isaías 56, versículo 3, diz assim: e não fala o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco digo ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança, o estrangeiro, o filho do estrangeiro, quando eles queriam seguir o Senhor, eles teriam que fazer o quê? Abraçar a aliança. E a aliança inclui o quê lá? As leis cerimoniais. O símbolo, o evangelho em símbolos. Sim. É o meio que Deus proveu. Naquele momento. É o meio que Deus proveu. Ali é o símbolo. Lógico que o símbolo em si não salvava, mas o significado, o que ele significava, sim. Né? O cordeiro em si não salvava, mas aquele representava sim, porque aquele cordeiro simbolizava Cristo. Se você não fizesse, era desobediente a Deus, você estava fora. Você estava demonstrando o quê? Incredulidade. Então, essa questão aqui é o tempo que está aqui em jogo, o tempo. Porque o tempo lá é um, o tempo aqui é outro e assim vai. Né? Muito bem. Irmãos, o que me chamou a atenção nessa lição aqui foi assim, ó. Estava havendo o que ali em Jerusalém? Um concílio. O que é um concílio? É para harmonizar, para conciliar. Significa que eles não estavam se entendendo. Igual os irmãos estão explicando aí. Deus deu estatutos, ordenanças e um cerimonialismo para que fosse seguido antigamente. Mas a salvação era pela graça. Sempre foi pela graça. Exatamente. Mas Deus deu para que o povo judeu aprendesse a seguir-se obediente àquilo que Deus queria que ele fosse. Né? Então, o que aconteceu? Nesse tempo aqui, eles estavam tendo um desacordo entre o quê? Judeus que aprenderam que tinha todo aquele cerimonialismo, eles agora achavam que aquilo era um método de salvação. Né? Que eles se salvavam por praticar aquilo. Isso leva ao legalismo. E Paulo vem combatendo isso aí, mostrando que todos são um em Cristo, que não precisariam mais circuncidar. Agora nós vamos ver no decorrer da lição, aí os gentios não precisariam circuncidar para se salvarem. E eles estavam tendo a salvação na circuncisão, confundindo a salvação. Exatamente. Sim. E eles não precisariam praticar a circuncisão, por qual razão? Porque a sombra já tinha passado, e agora estão numa realidade. Aquelas festas, aqueles rituais, todos eles passaram. Foram encontrados tudo em Cristo Jesus. A circuncisão, um batismo, agora, o tipo de batismo que nós temos. Né? Então, a gente tem que ver em relação ao tempo. Né? Tem um texto aqui para fechar o que vocês falaram aí. Por que as pessoas seguiam coisas
hoje se fala que no Antigo Testamento é salvo pela lei e no Novo Testamento é pela graça, porque não estudam por si próprio. Aí tem um texto de exortação para nós aqui, tanto seja para pentecostal, católico, adventista. Fé e obras, página 86, é o conselho. Quando surgem erros e são ensinados com verdade bíblica, os que têm ligação com Cristo não confiarão no que diz o pastor, mas a semelhança de nobres berianos examinarão a Escritura todos os dias para ver se essas coisas são de fato assim. Quando eles descobrem qual é a recomendação do Senhor, colocam o Senhor de lado da verdade. Ouve a voz do verdadeiro pastor dizendo: esse é o caminho, andem nele. Isaías 30, verso 21. Assim vocês serão ensinados a fazer da Bíblia seu conselheiro, e não ouvirão nem seguirão a voz do estranho. Então, quando surge alguma controvérsia, que a gente tem que ir? As Escrituras, a palavra de Deus. Isso, não é? Irmão, pastor pode ser um homem de Deus, apóstolo, um homem de Deus, os homens todinho, pode ser presbítero, bispo, qualquer um. Mas tem que bater com a Bíblia, tem que examinar na Bíblia, porque os homens são falhos. O que um pastor, um papa, um padre, um cacique diz, não substitui o claro assim, está escrito, Verdade. ou diz o Senhor. O nosso fundamento de pensamento, de doutrina, de qualquer coisa, é a Bíblia. Nós, adventistas do sétimo dia, como cremos nos profetas da Bíblia e cremos também na continuação do dom profético, nós acreditamos no espírito de profecia, que é essa linguagem, é o dom profético. Todos nós adventistas sabemos. Mas quem estiver assistindo aí, que não seja adventista do sétimo dia, essa palavra aí, espírito de profecia, dom profético, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E a igreja de Deus não ia faltar nenhum dom. Inclusive, teria também o dom profético. E foi manifestado na pessoa de Hélio Goldwatt. E ela não é profetisa da igreja de 27º dia. Ela é profetisa de Deus. De Deus. Tem que ficar claro isso, né? Vamos no domingo então. Agora o ponto em debate, Atos 15, Ricardo poderia ler esse texto. Atos capítulo 15, verso de 1 a 5. Vamos ver o ponto em debate então aí, para a gente entrar. Vou ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 1 até o verso 5. A Bíblia, a versão que eu estou lendo, é a King James, a fiel, tá? Diz assim o verso 1 do capítulo 15. E descendo certos homens da Judéia, ensinavam os irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé tendo Paulo e Barnabé não uma pequena discussão e contenda contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles para subirem aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito dessa questão. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria a todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. Então, qual o problema aí, irmão? A igreja está enfrentando aí. O texto aí é claro, aí é um dos pontos, que vai ter outros pontos aí também, e não foi só a questão da circuncisão. A gente vai ver que lá a decisão do conciliar não foi só em relação à circuncisão, né? Então, os gentios, esse livro aqui, eu vou ler rapidamente aqui, ó, e vai falar sobre essa questão aí, ó. Até lá o povo judeu, os irmãos lá de Antioquia, apoiou lá as ideias dos irmãos lá. Aí alguns temeram que aquilo desse prosseguimento, e a igreja ali começou a criar uma desarmonia, uma desinteligência. Então o que aconteceu? Eles, então vamos lá enviá-los a Jerusalém para que possa tomar uma atitude. Delegados, vários representantes de várias igrejas, e a Jerusalém para tomar uma decisão geral, no qual onde ocorreu o concílio. Mas os judeus, eles temiam o quê? Como eles foram divinamente instruídos por Deus na questão da lei cerimonial, que eles queriam também que eles guardassem também, e a questão da circuncisão, e foi instituído por Deus,
Isso aí é inegável, está escrito na Bíblia, né? Vários textos está escrito na Bíblia, né? Então eles temiam que quando os gentios que estavam chegando, que eles estavam vindo em massa, os gentios. Então o que acontece? Eles perdessem a sua identidade, rejeitando todo o cerimonial, que já deveria ter, na época, ter sido rejeitado mesmo, porque ali foi um símbolo, encontrou a realidade. Então eles temiam perder a identidade da nação judaica. É verdade. Perder a identidade. Que era circuncisão, que dizia que você era filho de Abraão, né? E eles falaram assim, não perdessem, então não vamos ser mais filho de Abraão. E eles ali foi um erro fatal na cabeça deles, um erro interpretativo grotesco, gigantesco, porque em vez deles perderem a identidade dele, cedendo, tirando, já tendo na mente que Cristo cumpriu ali, tudo ali, o simbolismo se encontrou em Cristo, a nação judaica ia ser mais exaltada ainda. Ia ser mais exaltada ainda. Mas mais exaltada. Era algo que você entende a preocupação deles. Porque veja só esse povo tinha passado por muitos traumas, Vilano. Muitos traumas. E o último trauma deles, que foi o mais grave, foi quando eles foram para a Babilônia. Né? O profeta Jeremias estava falando lá, o povo dizia que era de Deus, mas vivia como se fosse do diabo. Essa é a linguagem mais direta. Falava que era de Deus. Quando a gente lê o livro do profeta Jeremias, você vê que o homem sofre ali, não é assim, havia juízo de Deus, e o povo não está nem aí, zombando, escarnecendo e falando, nós somos de Deus, Deus está conosco, não importa, nossos caminhos são retos, nossos caminhos são justos. E aí o povo sofreu. Aí depois conta a história, a gente vê a história de Esdras, a história de Neemias, e para restaurar tudinho, e aquelas pessoas, né, que viram o velho templo, né, aí vendo consertar, né, restaurar o templo novamente, eles começam até a chorar, né, sobre os muros de Jerusalém, porque via, poxa, a beleza, por causa da beleza que o anterior tinha. Era inferior, e eles falam assim, foi tudo culpa nossa, eles reconhecem, né, que foi culpa por causa que Deus deixou eles seguirem o caminho deles mesmos. Então eles tinham traumas, então eles colocaram na mente, nós nunca mais vamos abrir mão disso, né, de seguir o caminho, porque era um medo devido a todo esse tipo de coisa, eles tinham essa preocupação. E aí entra os gentios, como você mencionou, eles chegam lá, os estrangeiros, e não era circuncidado. Eles não eram circuncidados. E falou, não, peraí, vocês têm que circuncidar, ou seja, vocês têm que se tornar israelita, porque veio de Israel, você tem que se tornar um israelita, ou seja, assumir a aliança que nós assumimos, e aí sim vocês vão ser salvos, porque eles colocaram que Jesus, junto com a aliança que de mosaica, né, sendo como base essencial para a salvação, e não era isso que estava dizendo. E se vocês me permitem falar, hoje, como será, como hoje nós estamos vivendo? Será que hoje nós estamos preocupados em guardar a identidade? Ele está guardando a identidade, mas está fazendo errado, né? Porque erro interpretativo, né? Agora hoje nós fazemos o contrário. Hoje nós não guardamos a identidade cristã, sabe? Hoje nós não guardamos a identidade cristã, os princípios cristãos. Então hoje a gente não guarda com pretexto, se é que eu posso usar esse termo, com pretexto de eu vou facilitar o caminho para as pessoas de fora vir para a igreja. E quando eles vêm para a igreja, aí eles vão aprendendo, né? E aí eles vão crescer. Leva engano, não é? Leva engano. E aí com esse comportamento nosso hoje, né, cristãos hoje, muitas pessoas de dentro, que já estão aqui dentro, e muitas que vêm, começam a fazer a prática, uma prática assim, como é que eu vou dizer assim, constante de mundanismo na igreja. Ou seja, nós estamos hoje, os judeus tinham medo de perder a identidade por causa de interpretação confusa. E nós estamos perdendo a nossa identidade cristã com a desculpa de facilitar para as pessoas virem para a igreja hoje. Olha só o paradoxo, olha só o comportamento hoje que nós estamos vivendo. E sendo que nós tínhamos que permanecer firmes no caminho, porque já foi apresentado, o caminho é esse, você tem que se enquadrar no perfil. Então, é uma situação assim muito difícil, e outras vezes, em outros momentos, nós já comentamos aqui.
Muitas vezes a gente lê essa lição aqui, fala de Atos dos Apóstolos, olha como é bonito a história deles, e eles foram lá, e a viagem de Paulo, Pedro, olha só, Paulo caiu do cavalo, aquela coisa. Aí o pessoal fica colocando, tipo, como nós falamos, tipo um romantismo, tipo como se fosse novela. Mas não é, são lições aqui fortíssimas, são exortações, são repreensões claríssimas para nós aqui. Nós, a igreja, que estamos vivendo nesses últimos dias. Se nós quisermos ser vitoriosos, irmãos, se nós quisermos aqui tem o desenho, né, aqui representando que estão recebendo o dom do Espírito Santo ali, a chuva temporã. Se nós quisermos receber a chuva serôdia para terminarmos a nossa obra, a obra que Deus entregou em nossas mãos, nós temos que nos enquadrar na igreja de Atos, assim, na questão dos bons princípios, não mudar o que Deus falou. Mas o que nós estamos vivendo hoje é diferente. Então vamos lá, na segunda-feira, entrar nesse tema assim mais a fundo, circuncisão. Êxodo, capítulo 12, versos 43 a 49, faz algumas afirmações para nós, fala da circuncisão, né? Além dos filhos de Israel, a pergunta, quem deveria ser circuncidado ali, irmão, no Antigo Testamento? Quem mais seria? O filho de Israel tinha alguém que tinha que ser também. Então, antes de eu responder e comentar esse texto, eu ia ler aqui uma página aqui e eu passei batido. Eu passei batido, eu não vou ler não, vou dar a sua página para os irmãos aqui, no livro História da Redenção, por gentileza, na página 304 a 305. Aí lá fala do concílio, desses judeus que estavam fermentando a igreja e tal, aí vocês vão ter uma claridade dessa questão aí, que eles vão exigir lá a circuncisão para que eles possam ser salvos, né? Tá, no caso aí. Mas essa questão aí, nós temos que tomar um cuidado em relação a essa questão da circuncisão, que eles continuam aqui o tema aqui na parte de segunda-feira, porque o erro deles lá, dos judeus lá, foi interpretativo. Normalmente eu vou citar isso aqui. Qual seria, em termos de lógica e razão bíblica, qual seria a atitude dos judeus na época? Qual seria na época anterior mesmo, quando Jesus chegou? Vamos fazer uma retrospectiva. Qual seria? Se eles tivessem interpretado direitinho, quando Jesus nasceu, o que é que os judeus teriam feito? Principalmente os líderes. Vamos ver a razão e a lógica bíblica. Eles teriam falado o quê? Ajudado o Messias. A ideia era essa. Essa é a razão. Aplicado tudo em cima. Exatamente. De Jesus, essa é a razão. É a razão lógica. Da Bíblia é essa. É a razão lógica. Se a interpretação tinha sido corretinha, bonitinha. Eles entenderam? Porque era o povo escolhido, o povo que tinha que dar a mensagem. Quando o Messias foi crucificado, morreu, novamente a interpretação. O simbolismo tinha encontrado o quê? A realidade. A gente sabe muito bem que quando Jesus morreu, naquele dia, o que foi que houve com o véu do santuário? Rasgou-se, né? De alto a baixo. De alto a baixo. E o cordeirinho que estava prestes a ser sacrificado, fez o quê? Fugiu, né? Fugiu. Entendeu? Então, pode falar. O erro deles, então, que o irmão está falando de interpretação, foi não ter aplicado todo aquele simbolismo, o tipo no antítipo, ou seja, em Cristo. O que ele significava. Exatamente. Como eles rejeitaram a Cristo, eles continuaram ainda com o cerimonialismo, com a má interpretação, o cerimonialismo, a circuncisão, tudo para eles ainda continuariam valendo. Mesmo depois do derramamento do Espírito Santo, eles aceitaram a Jesus, mesmo assim, mas ainda existiam os costumes antigos ainda, que estavam dentro da cultura judaica. Preconceitos. E aqui na lição fala que era um grupo de pessoas chamado de judaizantes. Ou seja, eram fariseus, como Paulo era fariseu, que tinha se convertido. Mas Paulo ele teve a concepção, quando ele encontrou com Cristo, de tudo, da salvação, do método de salvação. Agora, aqueles, como fala em Atos dos Apóstolos, muitos sacerdotes estavam se convertendo ao povo de Deus. Então eles começaram a carregar para os gentios que, para eles se salvarem, eles tinham que circuncidar. Eles estavam presos ainda aos costumes e tradições ainda, dos rituais ainda que eles praticavam. Verdade. Porque eles estavam, igual vocês falaram, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, os judeus, né? E porque, Êxodo 12, verso 48, eles estavam nesse texto aqui, prática. E quando o estrangeiro se hospedar contigo, quiser celebrar a Páscoa do Senhor,
que todo homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e a celebre. E ele será como aquele que é nascido da terra, porquanto nenhum homem incircuncidado comerá dela. Então, na cabeça deles, estão se convertendo ao cristianismo, os gentios, tem que circuncidar lá, está escrito lá, Antigo Testamento. É interessante, né, Alexandre, que eles tinham essa concepção, porque aí Deus está deixando bem claro: se você se circuncidar, você vai ser parte do meu povo, fazer parte do meu povo. Realmente era isso mesmo, fazer parte do meu povo. Ou seja, você tem algo comigo, você tem uma aliança comigo, nós vamos caminhar juntos. Mas o fato de fazer parte do povo não significa que estava salvo, porque teve muitas pessoas que eram circuncidadas aí e se perderam deploravelmente. Sim. Saul mesmo, veja a história de Saul. Saul era circuncidado. E olha o que ele fez. Assim, ele era de nome, certo? De nome do povo de Deus. E teve o caso também até do Nabal mesmo, lá, que era o primeiro marido da esposa de Davi, o Abigail. Um homem lá, era assim, ele tinha até o nome, né? Filho de Belial, falava assim que eram os filhos de Belial, as pessoas que não queriam saber de Deus. Mas eles eram circuncidados, eles eram pessoas que eram da nação. E ó, Finéias, Nadab e Abiú. E aí vai. E assim, vai pra frente. Eles estavam confundindo aliança com salvação. Entendeu? A aliança era para o escravo, era para o povo judeu, era para qualquer escravo e qualquer estrangeiro que se achegasse. Então, era uma aliança. Então, eles queriam fazer parte do povo de Deus, eles tinham que participar dessa aliança, mas não é salvação. Isso não pode acontecer mesmo conosco? Pode. A gente pode pensar assim, ó, como eu sou da igreja verdadeira, eu estou salvo. E não é esse o caminho. E olha só aqui, ó. Patriarcas e Profetas, tá? Aqui é o capítulo, eu não sei a paginação que pode ser o seu livro, mas é o capítulo 20, é o capítulo 32. A lei e os concertos. Então está logo no começo da página, logo na primeira página. Olha só que interessante, fala assim, ó: Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, verso 5, Deus falando. Aí continua: a ele, a Abraão, foi dado o rito da circuncisão. Olha só, o rito da circuncisão, que era um sinal de que os que recebiam eram dedicados ao serviço de Deus. Ou seja, aqueles que recebiam esse rito, quer dizer o seguinte: não, agora eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou seguir os caminhos de Deus. É isso que está dizendo, ainda continua. Garantia de que permaneceriam separados da idolatria e obedeceriam à lei de Deus. Não está falando que estava salvo. Está falando que me separei do mundo. Se comprometia a querer seguir a Deus. Morri para o mundo, tenho nova vida com Deus. Ainda continua. Como fosse o batismo? Semelhante ao batismo. Isso aí é como se fosse uma declaração pública. Pública. Seguindo esse requisito, sim. Eu estou me declarando que aqui, ó, não faço parte da nação de vocês, não. Aqui o negócio aqui com Deus é diferente. Ainda continua. E olha só agora, a parte que chama mais atenção. O fracasso dos descendentes de Abraão para manter esse compromisso, conforme se revela em sua disposição para formar aliança com os gentios e adotar-lhes os costumes, foi a causa de sua peregrinação e cativeiro no Egito. Mas em seu intercâmbio com os idólatras e forçada submissão aos egípcios, os preceitos divinos tornaram-se mais e mais corrompidos com os vis e cruéis do paganismo, com os vis ensinos cruéis do paganismo. Portanto, quando o Senhor os tirou do Egito, desceu sobre o Sinai, cercado de glória e rodeado de seus anjos, e com terrível majestade proferiu a sua lei aos ouvidos de todo o povo. Então, Abraão ouviu o rito ali, ouviu o rito e seguiu o rito de Deus. Abraão passou para Isaac, passou para Isaac, para Ismael, vamos ser bem claro, né? O filho dele também, Ismael, que no meio do caminho se desviou, não quis saber de Deus também. A gente sabe disso da história, que ele não ficou, na verdade, foi circuncidado, viu? E foi circuncidado, ainda continua. E todos da casa ali também, nós vamos servir ao Senhor. Isaac fez a mesma coisa, certo? Jacó fez a mesma coisa com sua família. De geração em geração. Foram para o Egito, algumas pessoas lá, e aí
se desviaram do caminho, muitos lá. Você pode ver que muitos estavam lá conformados com o tipo de vida que estava vivendo ali. Quando a gente pega a história deles saindo do Egito, o que você mais vê é a maioria do povo reclamando de que Deus está deixando eles passar dificuldade, porque lá estava bom demais, que não sei o que, não sei o que. Então, aí o Alexandre puxou um assunto muito importante. Aí muitas vezes a gente fala, né, Alexandre? Não, mas eu sou da igreja verdadeira, eu já sou batizado, eu sou batizado, então eu estou salvo. Gente, aqui deixa bem claro que os judeus, que nem o Ibrahim mencionou, eles interpretaram erroneamente o que estava dizendo. A circuncisão não significava salvação, significava um compromisso com Deus. Era uma aliança, um compromisso com Deus. A mesma coisa o batismo. Então, meus irmãos, às vezes as pessoas pensam, eu me batizei, eu estou salvo. E a parte mais irônica disso é que muitos falam isso, ficam falando isso para as pessoas. Creem nisso e ainda ensinam isso. Ainda ensinam isso, que se batizou está salvo. Não. Que salva não é o batismo. O batismo não salva nada, porque se o batismo me salvasse, quer dizer que é minha obra, eu fui lá e fiz alguma coisa, me batizei. E não é verdade. A água não é uma água benta, não é um batizado, é a água da Sabesp. Só a pessoa está dizendo publicamente, quando o Evelano falou, eu estou me casando com Jesus. Mas aquele que perseverar na fé será salvo. Tem que perseverar. Porque senão a água não tem um plinho a marcha, que você cai na água, todos os pecados ficam lá e você sai sem pecado e com força. Você agora vai perseverar. É a força, o símbolo ali é a força. Se a gente pegar o símbolo, aí sim. Que a gente sabe bem o símbolo lá do batismo. Então, a gente não pode cair na mesma armadilha que o povo judeu caiu. Então, ali foi o meio. Nós não somos salvos, batizou, você está salvo. O batismo é a salvação. Não. Mas se você não se batizar, você está negando o meio provido que Deus deu, o simbolismo lá. Como era o Antigo Testamento. Exatamente. Se negar a circuncisão, olha, você era contra. Tá. O que Deus mandou. Você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com a habilidade do diabo. Ele joga dos dois lados. Para sempre a pessoa levar a má interpretação. Formaliza o cerco dos judeus. Eles julgaram na mente dele, a cerimônia é que me salva. A cerimônia é que me salva. Então ele tinha todo aquele formalismo, chamado formalismo seco, sem espiritualidade. Sim. Agora você dizer que tem espiritualidade de maneira informal e sem compromisso, é outro laço satânico. Sim. Então não pode perder para um lado nem para o outro. Tem que ser conforme a regra bíblica. Ela está dizendo direitinho. Aqui é o símbolo. Aqui encontra a realidade. Deus é como se Deus dissesse assim: gente, aqui está o símbolo, o evangelho em símbolo para vocês. Quando chegar um determinado tempo, esse símbolo vai encontrar a realidade. Então vai ser novo sistema. Sim. Então se a gente se equivocar de um lado ou se equivocar do outro, a gente se atrapalha e um erro conduz a outro erro. É assim. A sequência é assim. Eu quero levantar uma questão também aqui, irmãos, muito interessante aqui, com os irmãos aqui, com nossos ouvintes também, que estão nos assistindo. No capítulo aqui, História da Redenção, página 148, 149, e eu faço a seguinte pergunta, né? Se nós compreendêssemos a palavra de Deus como deveria ser compreendido, precisaria dos testemunhos? Não precisaria. Não precisaria. Não precisaria dos testemunhos. Se ele vivesse tudinho o que está escrito. Se nós compreendêssemos a palavra de Deus corretamente, não necessitaria dos testemunhos do Espírito de profecia. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos concedeu. E olha porque que, não estava emboltado. E olha que interessante isso aqui que fala aqui, ó. Que fala aqui, ó. Na parte aí dessa parte aí. História da Redenção, 148 e 149. Olha só, como que a gente pode cair nos enganos do inimigo. Se os homens tivessem guardado a lei de Deus, assim como foi dada a Adão depois da queda, preservada na arca por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade da ordenança da circuncisão. E se os descendentes de Abraão tivessem guardado a aliança, da qual a circuncisão era um sinal ou um compromisso, jamais eles teriam caído na idolatria, nem teriam sido permitido descerem ao Egito. E tampouco teriam havido a necessidade de Deus proclamar sua lei no Sinai, gravando-as sobre tábuas de pedra e guardando-as
por definidas instruções nos juízos e estatutos de Moisés. Olha que interessante, irmãos. Muito interessante isso aqui, que fala aqui em história da redenção. Deus, ele deu a circuncisão para que o povo, se eles tivessem realmente guardado a lei, não necessitaria da circuncisão, mas Deus deu a circuncisão como um sinal de misericórdia, para ensinar uma lição para o povo ensinar de geração em geração. Não era um método de salvação, entendeu? Mas chamava atenção para o Deus verdadeiro. Então Deus, na sua misericórdia, deu a circuncisão, como Deus nos deu também, em sua misericórdia, os espíritos de profecia, os testemunhos que estão escritos aqui para compreendermos a palavra de Deus. Então, nesse sentido, esse texto é interessante, que se o povo tivesse guardado a lei de Deus, que foi dado na mente, lá Adão e Eva, veio com Noé, não ia precisar da circuncisão, e se eles fossem fiel ao compromisso da circuncisão, não precisava nem além tábua de pedra, porque ia ficar no coração deles. Está guardado já. Porque foi dado em tábua de pedra, porque eles entraram no Egito 400 e poucos anos ali, e eles caíram afundados, esqueceram da lei de Deus. Aí Deus falou assim, ó, até do sábado, lembra-te, porque eles tinham esquecido, lembra-te do dia de sábado, eles tinham esquecido, então Deus agora dá em tábua de pedra, ó, pra vocês nunca mais esquecerem. É que é o símbolo de eternidade, a pedra, né? Amém. Então nós devemos tomar muito cuidado, como os judeus caem no laço do diabo de geração a geração, nós como adventistas sétimo dia, se nós for recapitular a história do adventismo aqui, a gente vai ver vários absurdos também, erros interpretativos de doutrinas falsas, heresias, uma verdadeira aberração espiritual. E Deus quer varrer tudo isso do meio do seu povo. E os irmãos nós vamos ler, mas os irmãos já discutimos aqui. Então Paulo, no Novo Testamento, entendeu a circuncisão como que? Não como salvação. Não como salvação. Mas... Tá. Romanos 3,30, 1 Coríntios 7,18, Gálatas 3,28 e Gálatas 5, verso 6. Sim, ele compreendeu realmente o que significava. Ali era um compromisso que estava fazendo com Deus. Então, você fez esse compromisso, você tem que só cumprir o compromisso agora. Então, ali eles fizeram por meio de símbolo, os gentios fizeram por meio da palavra de fé. Não, eu vou cumprir a palavra, eles estavam cumprindo a palavra. Então, não havia necessidade desses homens fazer esse ato de circuncisão. Não precisava disso. Exatamente. Paulo, na sua mente, como ele teve a interpretação correta, a circuncisão já cumpriu o seu objetivo. Agora não tem nenhum valor, não precisa mais. Não tem necessidade. Lembra lá de Estevão? Estevão falou para aquele circuncidado lá, Caifás e Anás, vocês são o quê? Incircuncisos de coração. Era circuncidado fisicamente, mas em termos espirituais, incircunciso. Estava fora do reino. Rebeldes. Tá vendo, irmãos? Então, vamos lá na texto agora é o debate. Nós não vamos ler o texto, mas os irmãos podem ler aí, que está em Atos, capítulo 15, versos de 7 a 11. Como foi a contribuição de Pedro para o debate em Jerusalém? Você viu interessante, irmãos, que Pedro, ele já começa contando o testemunho dele quando ele teve com Cornélio. Ele falou, irmãos, eu também estava confuso, em outras palavras, né, estou resumindo aqui, eu também estava confuso, mas eu vi o Espírito de Deus vindo sobre aquele homem. Aquele homem não era circuncidado, aquele homem era estrangeiro, não era israelita. Então, era um gentio. Então, como é que eu vou... Interessante que nós estudamos nas lições anteriores, aqui falando de Pedro, e Pedro mesmo deixou bem claro, peraí, se o Espírito Santo escolheu aquele homem, quem sou eu para ir contra? Ele já falou isso antes, e ele usou isso aqui de novo. Se Deus escolheu esses homens, se Deus escolheu os gentios também para poder ter o mesmo privilégio que nós temos, por que nós vamos querer barrá-los? Por que nós vamos querer prejudicá-los? E aquele homem, por sinal, o Cornélio, em nenhum momento conta que ele tinha se circuncidado antes para poder fazer esse coisa. Esse homem não era circuncidado. E não só ele, né? Que fala que todos da casa dele receberam o dom do Espírito Santo. Ali tinha homens e mulheres ali. Era então circuncidado do coração. Do coração. O coração é o que é mais importante, o que Deus pede, não é verdade? Aí nós vemos esse ponto desse debate aí. Eu vou até dar algumas páginas para os irmãos aqui. Eu não vou ler, né? Mas aqui eu vou dar algumas páginas. No Atos dos Apóstolos, na página 96, na página 190 até a 197, 383, 387 e 404.
E o Comentário Bíblico Adventista, volume 6, na página 1108. E História da Redenção, na página 304 até 309. Então vamos lá falar sobre essa questão. Pedro usou a sua experiência. O que foi na sua experiência? Deus repreendeu lá o lençol, a gente já falou isso já, né? Deus deu aquela visão do lençol. Então Deus repreendeu a Pedro. Logicamente não está falando, já falamos isso já. Lá não está falando de alimentação em si, de alimentos em si. Estava usando uma ilustração para Pedro tirar o seu preconceito. É tanto que Pedro depois avisa lá em Atos 10, versículo 28. Deus já me avisou já, e eu entendi que ele não faz exceção de pessoas. Que eu não devo chamar os gentios de imundo, né? Exatamente, não deve chamar os gentios de imundo, né? Deus já purificou seus corações pelo Espírito Santo. Sim. Então ele usa a experiência dele. Então, se nós recebemos um dom aqui, e Cornélio e todos os seus familiares receberam também, então aí o ponto que Pedro usou para que os irmãos caíssem na razão e na consciência, que ele usou a experiência dele como ponto positivo para levar o debate a uma decisão lógica e racional. E mostrou também, irmãos, que a salvação ela é obtida pela fé. Verdade. Como antes, Paulo ele demonstrou a compreensão, né, voltando um pouquinho, a compreensão dele da salvação, que é adquirida pela fé. Igual no tempo passado, ela pela fé. Abraão foi justificado por causa do quê? Por causa da fé. Né? E agora, esses gentios estavam recebendo o Espírito Santo por causa do quê? Da fé. Por causa da fé. Entendeu? Uma coisa óbvia, eles estavam recebendo o Espírito Santo por causa da fé. E agora Pedro, ele usa a experiência dele, né, e fala, eu fui escolhido por Deus, né, porque ele foi, para levar a mensagem para os gentios. E Deus levou ele até Cornélio. E ele viu o Espírito Santo cair sobre Cornélio em sua casa. Né? E agora ele usa essa experiência maravilhosa, mostrando que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E não pelas ordenanças, não por todo esse simbolismo que o povo estava apegado. E aquilo parece que apaziguou um pouquinho esse debate ali. Exatamente. E depois a gente vê na lição que depois entra Tiago. Né? Ele presidiu o concílio, né? Entra Tiago já dando mais algum ênfase que agora sim os gentios necessitariam se abster, né? Que eram aí das contaminações, das relações ilícitas, né? Do sangue, que isso vocês têm que se abster, que é do sangue, não comer coisa sacrificada a ídolos, e as relações sexuais ilícitas. Aí vem sim Tiago aí agora dando aí instruções, né? Parecer para os gentios agora. Atos 15, versos 19 a 20. Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, como da carne de animais sufocados do sangue, né? Interessante, irmãos, que os gentios aqui estavam sendo pressionados, né? Isso correu um risco muito grande, porque eles estavam vindo. E vamos parar para pensar. Aí eles falam assim, peraí, então quer dizer se eu não fizer isso eu não vou ser salvo? Quer dizer que eu estou fazendo coisa errada? As pessoas, e depende da pessoa, a pessoa fica até desanimada. E veja, olha como o diabo estava trabalhando. As pessoas estavam vindo com um coração verdadeiro, e Satanás estava querendo dar um jeito de bater o quê? Botá-los para fora do caminho. E isso acontece muito. E interessante, irmãos, quem estava querendo botar eles para fora do caminho eram os próprios membros da igreja. Os próprios membros da igreja. Os membros equivocados sim, que teve falsa interpretação do significado da palavra de Deus. O que estava ocorrendo ali. Ele estava sem perceber, assim, eu vou partir do princípio que eles estavam sendo sinceros, que eles, acredito sim. Eles estavam botando para fora, querendo, ou você faz, ou então você não é da igreja. Você não está salvo. Você não está salvo, você está perdido. Interessante, irmãos, que hoje não é diferente. Hoje não é diferente, só que o modo que nós agimos é de um outro modo. Olha só, eu quero ler aqui evangelismo, tá? Aqui na página 112, aqui tem orientações diretas para nós em relação às pessoas novatas, né, novos na fé. Como deve ser o nosso comportamento diante dessas pessoas. Na página
112 para 113. Aqui o capítulo fala assim, planejamento das reuniões evangelísticas. Olha só o que diz na página 112. Começa assim: sejam os membros mais antigos um exemplo aos que recentemente aceitaram a verdade. Temos que ser um exemplo para eles, né? Continua. Apelo para os que há, né? Muitos estão na verdade, para que não ofendam aos novos conversos, vivendo sem religião. Olha só. Aqui está falando, aqui a mensageira do Senhor está dizendo para os velhos, né? Para os que já estão, são mais experientes na caminhada cristã, não deem mau testemunho, vivendo como se não tivesse religião. Exatamente. Ainda continua. Deixe de lado qualquer murmuração e faça uma obra completa em seu próprio coração. Ainda continua. Trabalhe o terreno inculto do seu coração e procurem saber o que podem fazer no sentido de desenvolver a obra. E aí termina dizendo: despertai e dai aos não convertidos a evidência de que credes na verdade de origem celestial. Se não despertardes, o mundo não acreditará que praticais a verdade que professais possuir. Então, aqui eles estavam, na sua ignorância, exigindo algo que não estava sendo pedido. Aqui, a mensageira do Senhor menciona as pessoas velhas de igreja, se eu posso dizer esse termo, agindo de modo como se não fosse importante ter um bom princípio, ter um bom comportamento na questão, assim, um bom testemunho, a linguagem mais correta, no caminho da fé. Aí muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, aí chega um mensageiro, vai lá e prega uma mensagem, aí chega no novato e fala assim: rapaz, é bobagem, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, rapaz, isso é besteira. Sei lá, vamos supor, mensagem de saúde que muitas vezes é rejeitada no muitos adventistas. Aí chega assim o Evilânio chega novo na igreja. Aí você chega assim, tá novinho na igreja, se batizou há pouco tempo, ou então tá vindo para a igreja, não se batizou ainda, mas gostou, tá na fé, ele crê, você crê, e fala assim, aí você chega e me diz: ô irmão, é isso mesmo? É isso mesmo? Eu falo: não, rapaz, é bobagem, é um fanático, é besteira, rapaz. Isso não tem nada a ver, isso aí foi passado, isso não tem nada a ver. E aí faz até aquelas piadas. Isso é salvação pela soja. Inventa. Esse pessoal é salvação pela soja. Começa a inventar e o irmão não pregou sobre isso. Nunca falou que é salvação pela soja, ou por comida, ou por bebida. Apesar que a soja é boa, irmão. Sim, a soja é gostosa. E interessante. Assim, eu dei um exemplo, mas aí tem outros exemplos. Na questão da gente fala de conduta, da conduta cristã, na questão do asseio, na questão do vestuário, de como você se portar. A questão da moral, né? A modéstia, né, moral. E aí você fala assim: rapaz, é bobagem, rapaz. Aí chega uma menina: bobagem, menina, não tem nada a ver não, filha. Não tem nada a ver não. Né? O que é bonito é pra se mostrar. Tem gente ainda que fala isso: não tem nada a ver não, fica à vontade. É a mesma coisa que o Pedro falou: o diabo vai para um canto ou vai para o outro. Ou diz que não tem nada, nós somos salvos em Jesus e essas coisas não tem nada a ver. Ou fala: se eu comer assim eu vou ser salvo, eu vou ser salvo pela comida. Ou vai para o extremo, ou vai para o outro. O diabo é esperto, ou ele vai e joga da pessoa de um lado, ou joga do outro. Tem pessoas que não pode rir, não está fazendo algazarra, né? Não pode dar um sorriso. Pecou, o irmão riu, pecou. Olha, isso é um absurdo, Agora, o do outro lado cai na verdadeira algazarra, piada e zombaria. Não, aí também o diabo leva para o outro lado. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, de um lado e de outro. Sobre essa questão aí, na página, eu citei as páginas aí do Atos dos Apóstolos, para vocês, para os irmãos aí que estão nos assistindo, nos acompanhando. Então, aqui vai falar nas páginas que eu falei para vocês aqui, que eu dei para vocês, vai falar que os gentios eles tinham certos costumes. A prostituição, que nem era crime para eles, considerado. Não, então, verdade. No culto dos gentios, o culto pagão deles, tinham umas sacerdotisas. E essas sacerdotisas, no culto deles, eles faziam os seus atos sexuais em homenagem às divindades em oferenda às divindades. Que esses deuses aí, a maioria deles eram uma verdadeira relação de prostituição que eles criam na mente deles, né? Os deuses lá traía várias deusas e ficava com vários e assim. E também era uma verdadeira baderna. E também, né, com respeito à comida, não tem problema nenhum. Tudo é uma bênção, vamos jogar tudo para dentro e não tinha problema nenhum. E na verdade, olha que Deus aqui usando esses homens, né?
falando o seguinte, olha, vocês vão ter que comer os alimentos que Deus permitiu, que Deus colocou. E ainda ele enfatiza, não coma o sangue, não coma o sangue. Não coma Nem o sangue e nem o animal estrangulado, sufocado, vai falar esses detalhes aí, sem drenar o sangue. Sem drenar o sangue. Está em Atos 15, aqui, eu vou ler aqui, Atos 15, 28 a 29, os irmãos continuam discutindo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor carga alguma, exceto essas coisas necessárias. Ou seja, circuncisão não entra aqui. Que vos abstenha de alimentos, isso era para o gentio, ó. O gentio, ó. E eles também, que vos abstenha de alimentos oferecidos aos ídolos, e do sangue e das coisas estranguladas é fornicação, resguardando de vós mesmos. Fareis bem, que passem bem. Então esse foi o decreto. Qual foi esses 4? Os decretos que eles colocam. E você viu que interessante, né? E aí, só voltando no contexto do sangue, hoje a gente vê cristãos passando por cima disso daqui. Aqui, esse negócio de coisa sem sangue, é Velho Testamento não, aqui é Novo Testamento, eles falam. Isso aí é a igreja nova, é o novo sistema. O sistema da igreja. Então está falando bem claramente, não é para comer carne com sangue. Aí você vai hoje, irmãos, eu vou ser bem claro, não tem nada contra a pessoa que come carne. Nada contra. Mas uma coisa é clara, a palavra de Deus deixa bem claro, tanto em Levítico como agora em Atos. A carne com o sangue não é para se comer. Aí eu gosto de comer carne, eu vou comer carne. Aí eu vou ao açougue. Aí eu vou pedir assim, por favor, por favor, eu quero 1 quilo de carne, mas sem sangue. Eu quero a carne sem sangue. O açougueiro vai rir da minha cara. Ele vai na minha cara, filho, fala, filho, o que você me pede é impossível, porque você vai ver que está tudo pingando lá o sangue. Você vai levar o que tem aqui. Vai levar o que tem aqui, e não tem essa, é verdade, se você quiser. E para tirar o sangue não é qualquer coisa, precisa de um ritual que 90% só quem sabe é o judeu. Só judeu. Você quer fazer isso? Aqui em São Paulo tem Higienópolis, tem açougues judaicos. Pode ir lá comprar então. Eles têm o manuseio do animal, eles têm a habilidade do que foi instruído da fazer daquela, né? Porque aqui fala carne também estrangulada. Sim. Sufocada. Também pode. Exatamente. Então animal. Tem esses requisitos. Então o que acontece, irmãos? Então aí está o texto, tá tudo as instruções direitinho. Mas aí, agora escute bem. Lá o texto falou que o parecer fez bem ao Espírito. Ao Espírito de Deus. O próprio Deus. Foi isso? Sim. Então, lá isso foi inspirado pelo Espírito Santo, conforme a gente está vendo aí. Mas só que agora, no nosso tempo agora, tem isso aqui também que foi inspirado. Ó. E o parecer aqui foi do Espírito Santo. Conselho sobre o regime alimentar. Que é o livro do ano. Exatamente. É o conselho sobre o regime alimentar. Então eu não vou ler, mas está aqui, está tudo aqui. Aqui está escrito dessa forma aqui. As revelações de Deus em relação ao que constitui o nosso alimento, o regime alimentar, que Ele proveu para nós, as revelações, o conhecimento que Deus deu, é equivalente ao maná que cai lá no deserto, que caiu no deserto, para nós. Como era que o povo judeu, uma boa parte do povo judeu, tratava o maná do deserto? Pão vil. Pão vil, esse pão vil. Maldito, né? Se Pão vil. E muitos adventistas do sétimo dia, pelas instruções divinas que Deus deu através do dom profético, nos escritos de Goldwhite, nós temos aí cerca de várias mensagens, temos muitos livros, Conselho sobre Higiene Alimentar, o Ciência do Bom Ver, Medicina de Salvação, o Temperança e assim por diante. Considera que essas instruções não são válidas para nós hoje. Nós de lá para cá veio aumentando a norma e a instrução veio aumentando e também a qualidade que Deus quer com o seu povo. Para aumentar a qualidade em termos espirituais, para que o povo possa entender mais. Não tem como correr. Pode ser pentecostal, católico, todo que crê nas escrituras está dizendo bem claro, não pode comer carne com sangue. Porque se comer, o Espírito Santo falou que não é para fazer isso. Sim. Só tem uma coisa, você compra na judaico, você é vegetariano, você pode ser católico, espírita, qualquer um que se crê, pentecostal, se crê na Bíblia, não pode comer carne com sangue. Então, a única coisa que você tem que fazer, porque a gente não pode comprar no açougue judaico, porque é 100 vezes mais cara a carne. Então, nós temos que ser vegetariano. Nós temos que ser vegetariano, não tem como. Não tem pode morrer. Eu li, e esse livro aqui também fala mais adiante, que nós estamos na reta final, nós estamos
na rapa do tacho em termos espirituais. E olha só, Nós estamos na rapa do tacho. olha só, já que você mencionou aqui, Vilani, o conceito sobre regime alimentar, eu quero ler um texto que está aqui na página 65, que diz respeito aqui o regime e a espiritualidade. Antes mesmo de eu ler, a gente ouve, e está correto, viu? Ah, mas a alimentação não salva. Realmente a alimentação não salva ninguém. Como batismo não salva, como dízimo não salva. Não salva. Nunca salvou. Como a circuncisão também nunca salvou. A gente sabe disso. Casamento não salva. Mas quando eu pratico a alimentação que Deus instituiu, eu estou entrando em compromisso com Deus, crendo no que Ele vai fazer, porque eu estou obedecendo. Então, eu estou fazendo a minha parte, que Ele pediu para que eu fizesse, porque era possível fazer, e aí Deus vai fazer o que não é possível o homem fazer. Então, vamos ser bem claros. O que o homem é possível o homem fazer, Deus não vai fazer por ele. Não. Pode ter certeza. Deus fala o seguinte, olha, vocês vão comer isso, vocês vão beber isso, vocês vão vestir assim, vocês vão fazer isso, vocês vão ouvir esse tipo de música, vocês vão vestir, entendeu? Vocês vão Deus falou até para nós, irmão. Cada um nega a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Me siga. Que cruz é essa? Então, é abandonar suas vontades. Sim. É abandonar suas Negar vontades. a si mesmo. Então, e aí, e olha só o que diz aqui. Olha só se a alimentação, de acordo com o Espírito Santo que foi revelado, se a alimentação não é importante. Página 65 fala assim: se os cristãos mantiverem o corpo em sujeição e levarem todo o apetite e paixões sob o controle de uma consciência esclarecida, sentindo como uma obrigação devida a Deus, porque eu fiz um acordo com Deus, fiz uma promessa para Deus que eu ia querer honrá-lo, que eu quero andar no seu caminho, assim como foi o batismo, que nós nos batizamos, falando o seguinte: não, eu quero seguir a Jesus, é a mesma coisa, é um compromisso, né? Continua, devido a Deus e ao próximo, né? Obedecer às leis que governam a saúde e a vida, terão a bênção e o vigor físico e mental. Vejam só, se eu fizer, olha só, se eu fizer o que Deus mandou, não é que o alimento vai ter o poder nele para me transformar, para me fazer ser uma pessoa extraordinária. Não. É porque o fato de eu obedecer a voz de Deus está mostrando que eu tenho fé naquele que falou para mim. Então Ele vai agir em meu favor. Porque é a fé que faz as coisas. É a fé que move. A gente gosta muito de falar isso. E eu acredito que é pura verdade. Que é a fé que move a mão de Deus, move a mão do Onipotente. Jesus mencionou uma vez: se vocês tiverem fé tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar esse monte, vai para um lado para o outro, ele vai. Se uma fé tamanho de grão de mostarda, aquela coisa pequenininha, se Jesus falou isso, então quer dizer, se nós então não estamos avançando espiritualmente, quer dizer que nossa fé é menor que isso. Infelizmente é uma triste realidade. E ele já continua: terão força moral, olha só, se seguir isso aqui, se seguir a orientação, força moral para empenhar-se na guerra contra Satanás. Misericórdia, olha só, vai poder enfrentar o inimigo. Ainda continua: e em nome daquele que no benefício deles venceu o apetite, em nome de Jesus, serão mais que vencedores em seu próprio proveito. Olha. Esta luta está aberta a todos os que nela se empenham. Veja, todo mundo pode ser vencedor, está aberto para todo mundo que quiser encarar. Então está aqui, que o Vilani mencionou o livro. Tá aqui. Essa aí é a questão. Nós estamos falando questão de individual, do povo de Deus também, mas tem o sistema coletivo também, da instituição coletiva. Então o que acontece? Na igreja de 27º dia, quando tiver reunião, seja lá de quem quer que seja, se é de desbravador, se é de escola sabatina, qualquer departamento na igreja, teve ajuntamento adventista, tira do meio na hora do almoço, tira todo tipo de alimentação que seja de origem animal. Leve só o natural, que é a recomendação do que está escrito aqui no Espírito Profecia. Nas reuniões, campais, seja lá onde for. Aonde tiver ajuntamento adventista. Então, o alimento próprio a essas reuniões é o alimento natural. Ela dá instrução até nas escolas e nos hospitais. Sim, porque lá tem um ajuntamento adventista também, né? Você pode ver quando você faz um curso de 4 anos na faculdade adventista, não é servido carne. Se você quiser comer carne, você come na sua casa. Não tem problema nenhum. Mas até pessoas que não são adventistas têm que se adaptar à alimentação lá no cardápio da faculdade, na escola. Exatamente. Sim, porque é norma. Exatamente. E os líderes, em especial os pastores, no qual são os cabeças, são o presidente da comissão, então,
Eles deveriam, os pastores devem, os primeiros a se colocar na bandeira. E depois vem os anciãos. Exatamente. Sim, Exatamente, a instruir o liderança povo tem que ser a na primeira questão do a regime passar. alimentar. Sim. Irmãos, essa questão não salva. Mas vou dar um exemplo para você aqui. Lá na Páscoa, lá no Egito, lá quando estava caindo as pragas do Egito, e lá ia ter a última praga lá dos primogênitos. Se um judeu recebeu todas as informações de Moisés, você é carne assada, não pode quebrar lá o cordeiro, não pode quebrar os ossos do cordeiro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, faz isso, os pães asmos, assim, as ervas amargas, tá, assim. Pegar o sangue Se na ele porta, não fizesse passar na um pormenor, mesmo que ele tivesse toda a sinceridade, lá o livro, aqui o Patriarcas e Profetas, pode ler lá, na Páscoa, diz que estaria correndo perigo. Ele, ou o primogênito Quem estiver na casa. na casa. Porque o anjo olhava, tinha o sangue do cordeiro, passava, Exatamente. deixava do outro lado. Por menor. Lá diz, o texto lá diz lá claramente, pode ler o tema lá da Páscoa, lá no Patriarcas e Profetas. Se, com toda a sinceridade dele, se ele falhasse num pormenor, era suficiente. Você vê como quando Deus fala, não é para salvação, mas quando eu desobedeço isso, eu entro na perdição. Moisés foi um. Lembra os filhos dele? Não se circuncidou. A mulher dele falou, olha, você é um homem sanguinário. Quase que a gente morre aqui. Porque não se circuncidou o filho e a mulher teve que se circuncidar as crianças. Porque Moisés não tinha feito. Então, não era salvação. Mas se não fizesse, fora. Era estipado do povo. Tá vendo? Era estipado do povo. Não tinha como. Exatamente. Então, um detalhe Sim. é o suficiente. Né? O próprio Moisés. Moisés é para ter falado da rocha, falou bateu a primeira vez, tudo bem. A segunda vez foi lá, Bateu de novo. é para ter falado Sim. a rocha. Moisés, já que você fez isso, Moisés? Um errinho. E Deus falou, você não vai entrar na Canaã Terra. Eu queria tanto ver a Canaã Terra. Meu Deus, eu quero ver. Basta, não se fala mais isso. Não entrou. Você entende? Então, irmãos, de um lado, como falei anteriormente, o diabo joga você de um lado ou joga você do outro. Ou você, o Conselho sobre Regime ele está falando, as orientações divinas do Espírito Santo. Como deve seguir, a gente deve seguir, todos nós devemos seguir, né? Pela graça de Deus, pela misericórdia. Ninguém tem própria força para seguir tudo que Deus manda. E sim, é com a ajuda de Deus, lógico. Claro. Tem que entender isso também, né? Mas, se nós recusar a seguir, não salva. Mas se nós recusar a seguir, nós estamos demonstrando incredulidade. Incredulidade. Uma pessoa não pode dizer, olha, eu sou vegetariano, agora eu sou santo, Tô salvo. Tô salvo, e irmãos aí que estão carnívoros, vocês vão se encontrar com o capeta lá no inferno. Lá no inferno a gente sabe, é só uma força de expressão, né? É verdade. O inferno é sepultura, né? E você deixou bem claro, né? As pessoas, muitas vezes, eles confundem, né? Então. Eles pensam assim, eu estou fazendo isso, estou salvo. Não, mas também se não fizer, irmão, que nem o Vilani falou, você está rejeitando o que Deus falou. Você está se rebelando contra Deus. E nós sabemos bem claro que naquele local que Jesus deixou bem claro em João, no Evangelho de João para nós, que foi preparar para nós o lugar, naquele lugar não vai entrar rebelde, não vai entrar nada que contamine. Se eu sei, é claro, vamos deixar bem claro, quer dizer que não vai entrar no céu, quer dizer que pessoas que comem carne não vai entrar no céu? Não é bem assim. Tem muitos filhos de Deus que não tem essa luz, que vão ser salvos. Tem que entender isso aí, viu, irmão? Você é bem claro. Eu interpretativo, nós estamos dizendo aqui. Não é isso, viu? Tem muitos filhos de Deus, tá? Porque Deus tem filhos em todas as igrejas. Não podemos esquecer disso. Deus tem muitos filhos que já estão descansando, aguardando o Senhor. Já aguardando a chamada do Senhor. Deus tem filhos que ainda vão surgir ainda. A gente não sabe. Não foram vegetarianos. Bem lembrado. E vão entrar pelos portais eternos. Isso, vão entrar. Sim. Agora, para nós adventistas, que nós temos essa orientação, nós temos esse privilégio, porque Deus nos privilegiou com isso, sabe? Muitas pessoas, eu já ouvi gente, Alexandre e Laércio, falando assim, não, eu não vou nem ler. É sério, eu não estou brincando. Falou bem assim, eu não vou nem ler, porque vai que fala coisa contra mim. Falou isso pra mim. Eu tinha 22 anos de idade. Mas não adianta muito também. Não adianta, porque você está rejeitando. A intenção. Ele já rejeitou, ele já está rejeitando. Então, não adianta não, porque é como se a pessoa nega todos os privilégios, se ela se recusar a participar de todos os privilégios que Deus dá, a luz que Deus dá, o privilégio que Deus dá para ela, se ela se recusar a obter esse conhecimento de Deus,
e Deus quer dar esse conhecimento ali e a pessoa se recusa, é como se ela conhecesse. Sim. E É como o sol do meio-dia está batendo, ela para entrar a luz ela fecha a janela e põe pano preto. Não quero saber que a luz é. Quero saber. A luz está lá. Ela que fechou a janela, a luz está lá. Deus é justo. Nós temos que entender isso. Deus não diz em sua palavra, quando a gente se arrepende, a gente vai diante de Deus, através do sacrifício de Jesus, Deus nos perdoa. E Ele promete o quê? Fazer o quê com nossos pecados? A jogar onde? Fundo do mar. No fundo do mar, nas profundezas do esquecimento. Ela não tem condição de buscar. Mas quando a gente aceita Deus, os seus privilégios, toda a sua bondade, e depois a gente rejeita novamente os atos de bondade que nós fizemos todo o nosso passado, como é que Deus considera? Ezequiel fala também. Não serve de nada. Não serve de nada. Sim. O profeta Ezequiel fala claramente. Isso é verdade. Então a gente tem que... Quinta-feira agora, a carta de Jerusalém. Então houve tudo isso aí e eles decidiram lá que não vamos pôr circuncisão no povo. Atos 15, verso 22 a 29, nós não vamos ler. Quais as medidas adicionais foram tomadas pela igreja de Jerusalém sobre essa decisão do concílio? Isso chamou atenção, porque assim, foi feita aquela reunião, Sim. Foi decidido, bastava somente, isso pelo menos do meu ponto de vista, na minha ótica, bastava somente eles mandar uma carta via Paulo e Barnabé. Ó, irmãos, está aqui uma carta em tal lugar, os irmãos lá de Jerusalém, os apóstolos, já foi decidido lá, vai ser assim. Né? Então foi bem esclarecido as coisas. Mas não. Além disso, ele mandou mais 2 testemunhas oculares do que estava ocorrendo ali. Ele seguiu o princípio. Para poder apresentar. Seguiu o princípio, porque qualquer voto que tome, qualquer caso, dificuldade, um crime, uma coisa e outra, 1 ou 2 testemunhas ali, 2 testemunhas para ser como prova, garantia. E outra coisa, quem tinha entrado no debate lá em Antioquia foi Paulo e Barnabé com aqueles outros lá. Sim. Que queriam a circuncisão. Então, seria conveniente e sábio enviar os outros 2 lá. Sim. Muito mais sábio, mais inteligente. Então, irmãos, é interessante que os irmãos estavam comentando que a igreja de 27º dia segue esse princípio também. Tem alguma coisa em debate, concílio geral, Estados Unidos, vai os delegados, como o irmão Evelano citou, vai os delegados de cada igreja, e tem que ir de cada igreja, não pode esquecer desse detalhe. Cada representante. Se reúne e depois eles votam, todo mundo dá seu voto e vota, depois manda o que foi feito. A decisão, né? Isso, olha que interessante, irmão. Então isso aí é divino. Infelizmente tem alguns que gostam assim de dar não, tipo a associação geral não bateu martelo, algum aqui quer bater martelo. Não, isso é pensamento da igreja, isso é doutrina. Sendo que não é doutrina. Não, a igreja não pode usar de covardia, entendeu? Uma divisão, uma associação local. Líderes, né? Não pode usar. Não foi, se uma doutrina não foi definida, ele não pode usar de autoritarismo. Sim. E dizer que é uma definição. Não. O que a igreja pensa no mundo todo é um pensamento só. Sim, né? Pensamento só. Aqui que não bateu martelo, um exemplo, que às vezes é uma polêmica, alguns vão falar assim, que é 144 mil é literal, outro 144 mil é simbólico. Eu tenho o mesmo livro aqui na biblioteca que fala, que o próprio teólogo fala assim, que isso não foi batido martelo. Então o irmão pode pensar que é literal, outro é simbólico, e tem que haver harmonia, irmãos. Porque isso não é doutrina. E vai se odiar? Sim, isso não pode. Mas às vezes alguns fazem doutrina. É isso, é aqui. Se você não crê igual a eu, você está fora. Então, irmãos, é a mesma cabeça dos judeus na época de Jesus. Interessante, Alexandre, que as pessoas, muitos agem assim e devido muitas vezes ao seu, se valem dos cargos, muitas vezes, porque as pessoas, já é um pensamento diabólico, já não foi batido o martelo, ele quer usar a sua autoridade e ele fala assim, não, então eu vou prejudicar aquela pessoa. Vou prejudicar aquela pessoa. Aí, por exemplo, se a pessoa ela era pregadora, não, você não vai pregar mais, eu vou te cortar. Se ela fazia uma determinada função, eu vou te cortar. E aí, tem alguns que vão além ainda, piora mais a situação. Eles chegam nas pessoas e falam o seguinte, olha, não chega perto daquele fulano não. Aquele fulano lá tem uns pensamentos totalmente fora, aquele tipo de coisa. E sabe o que é isso? Isso é até crime, é tráfico de influência. É terrível. Isso é tráfico de influência. Politicagem, né? Você tem que ter cuidado, isso na política está cheio, é um crime. Você tem um poder na mão, você começa a persuadir as pessoas,
Isso é tráfico de influência, isso não pode acontecer com um cristão. Quem faz isso não está com o Espírito Santo. Não, isso aí na realidade, ele está seguindo o exemplo do diabo. Qual foi lá o que o diabo fez lá? Saiu fofocando lá, aquela fofoca toda lá no céu lá. Foi dizendo, olha aqui, Deus aí não está com nada, esse projeto aí não está certo, e eu tenho um plano melhor. E foi lá, puxando com um vídeo de um, de outro, foi lá introduzindo as suas heresias lá no céu. E o que foi que aconteceu com ele? Ele foi expulso de lá, recebeu as contas lá do céu. Sim, é verdade. Então, E aí, irmãos, eles receberam a carta, né? E como foi a igreja recebeu essa carta? As igrejas, como que eles receberam? Não gostaram? Como que foi a reação do povo? porque o texto aqui vai falar que caiu todo mundo no bom senso, né? Caiu todo mundo no bom senso. Aí teve uma alegria muito grande lá, né? Só que uns lá Não gostaram. não gostaram, infelizmente não gostaram. Sempre tem. Aquele grupinho lá sempre Mas estava tiveram lá. que aceitar. Eles tiveram que aceitar, mas aceitar sim. O que acontece? Tem um aceitar forçado, mas quando a pessoa tem uma brechinha, a outra sempre está fermentando o ambiente. Então sempre tem esse tipo de pessoas que sempre vai existir. Sim. Na igreja, em qualquer lugar. Lá em Israel teve bastante isso. Lá Coreia também. teve sempre terá. Então isso aqui, essa carta aqui é uma coisa que eles tinham que aceitar, porque foi batido o martelo. Isso era uma Virou decisão, doutrina. isso Virou doutrina. era uma decisão da igreja mesmo. Coletiva. Não, da igreja coletiva, mas a gente tem que sempre ter isso em mão. Uma decisão da igreja com o cunho do Espírito Santo. Santo. Sim. Com o Espírito Santo. Porque uma decisão de uma igreja, ela não substitui um assim do Senhor. Sim. Uma igreja pode tomar decisão. Vamos dar um exemplo. Vamos que uma igreja local e toma uma decisão aí, na nossa igreja agora vai ter rap. Vai ter rap, samba, pagode, tal. Aí a recomendação bíblica é que não tenha esse tipo de artigo musical na igreja. Então quem quiser dançar o rap, fique à vontade. Eu não vou dançar rap, não vou ouvir rap, não gosto de rap. E acabou. Pronto. Porque uma decisão foi uma decisão da igreja contra a decisão bíblica. Então a decisão da igreja tem que ter harmonia com a decisão Da palavra de da Deus. palavra de Deus. Porque o grande conflito fala que a igreja e o Estado não pode estar acima da Bíblia, né? Não, e já A Bíblia primeiro. é sempre a Depois vem a superior. igreja, depois o Estado. Exatamente, sempre a Bíblia em primeiro lugar. Sim. Agora, para nós terminar aqui, mano, tem uma pergunta para discussão, para nós fechar mesmo. A primeira pergunta: como entender o fato de que pertencer à igreja certa não garante a salvação? Por exemplo, certamente o antigo Israel era o povo escolhido, mas isso não significa que todos foram salvos. Se estar na igreja verdadeira não garante salvação, então qual é a vantagem de fazer parte dela, da igreja verdadeira? Qual é a vantagem então? Olha só, irmãos, a vantagem, isso é meu ponto de vista, já que é a opinião, né? A vantagem de pertencer à igreja é o privilégio que Deus te dá. Deus te deu um privilégio. Gente, vamos ser bem claros. Não tem tesouro maior no mundo do que o conhecimento, sabe? Você pode ver, as pessoas são bem valorizadas assim num contexto de experiência. Chega uma pessoa jovem, uma pessoa nova, que está sofrendo, está talvez quebrando a cabeça. Estou falando no contexto geral, cotidiano. Ele vai chegar de quem? Ele quer resolver um problema, ele não está conseguindo, ele quer desabafar. Ele vai chegar em uma pessoa da mesma idade dele? Não. Ele vai atrás de uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem uma certa experiência para querer conversar. Talvez ele faça uma amizade, talvez com o senhor, com a senhora de idade, e fala: escuta, eu estou passando por isso. Ele vai lá e ele desabafa, e aquela pessoa conversa com ele: ó filha, faz assim, eu sei como é que é. Então, por que ele vai perguntar para aquele senhor, para aquela senhora? Porque aquelas pessoas têm experiência de vida, aquelas pessoas viram muitas coisas, passou pelos trajetos que ele vai começar a passar. Apesar que não é assim que acontece hoje, principalmente com muitos dos nossos jovens, né? Muitos dos nossos jovens deixa as pessoas lá, os irmãozinhos dos banquinhos lá da terceira idade isolados, jogados às traças lá, em vez de estar lá, sempre sugando do conhecimento deles, porque esses homens e mulheres viveram e conhecem muita coisa. Então, quando eu falo aqui nesse contexto de pertencer à igreja verdadeira, é pelo privilégio que Deus deu, sabe? Gente, aí voltando no contexto, não vou ler não, mas voltando no contexto aqui, esse privilégio aqui, da reforma de saúde. Gente, os irmãos têm noção de há quanto tempo que a igreja conhece essa mensagem?
Há quanto tempo que Deus revelou essa mensagem? Há mais de 100 anos Deus revelou essa mensagem. E aí recentemente, recentemente que o pessoal fica jogando nas mídias, falando da boa alimentação, falando da questão vegetariana. Tem até o termo hoje que o pessoal chama de vegano, né? Veganismo. Então, poxa, isso é coisa recente, E nós adventistas do sétimo dia, já fomos banhados, com essa luz, há mais de 100 anos atrás. A Ellen White mesmo, quando fala no Ciência do Bom Viver, fala do fumo, do cigarro lá. As pessoas na época dela achavam que era bom para o pulmão, que era bom para a saúde, fumar. E ela falou, não, faz mal isso vai acabar com você. Então, e as pessoas, e eu fico lembrando, viu, Vilani? Eu lembro quando eu era garoto, tinha aqueles comercial na televisão, aquele cigarro Marlboro, né? Aí o vaqueiro, né? Todo fortão, bonitão, vaqueiro no cavalo e fumando. Aí depois você vê uma foto do homem lá, só o pó mesmo, só pele e osso lá de câncer, morrendo, né? Passou até em jornais o que aconteceu com aquele homem. E aí hoje, pelo menos no Brasil, que é mais recente, nas embalagens de cigarro, eles colocam a foto dos malefícios do cigarro, mostrando. E nós, aí voltando de novo, nós fomos banhados com esse tipo de conhecimento tudinho, há muito tempo. Então isso é um privilégio muito grande, muito grande, entendeu? Poxa. Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Essa questão de se fazer parte da igreja, se você não está salvo em si por fazer parte da igreja, então qual é a razão por fazer parte da igreja? Vou dar um exemplo para você. A igreja é no deserto. Vamos lá no deserto, lá todo mundo sabe, na Bíblia fala que lá durante o dia era o quê? Uma nuvem, né? Uma nuvem. Sim. E durante a noite? Coluna de fogo. O povo de Deus estava lá no deserto, passou 40 anos, as roupas tudo conservadinhas, né? Bonitinha, né? Tudo não desgastou nada. Não desgastou nada, tinha alimento, tinha água. Mas se tivesse outro povo no deserto, vamos lá, um povo aqui, povo de Israel aqui, e o outro povo ali no mesmo deserto ali. Fazendo essa comparação, aqui o povo de Deus e ali está outro povo no deserto. E aquele povo lá quisessem ter a nuvem também, mas sem estar lá com eles. O que é que ia acontecer com aquele povo? Não tinha como. Aqui é a igreja de Deus. Eles tinham que ir para lá. Então o que acontece? Eu quero ilustrar isso aqui assim. A igreja, só por ser membro da igreja verdadeira, você não está salvo. Não garante salvação. Mas se você renega participar da família de Deus, o qual está levando a iluminação, o que é que vai acontecer? Você vai ficar em trevas. Como a igreja no deserto foi protegida, que era um objeto peculiar de Deus, foi protegida, era um povo especial para levar mensagem. Nós, como igreja de Deus, nós temos o privilégio que Deus nos escolheu para levar a sua mensagem, equivalente aos judeus levar a mensagem às nações. Então, nós temos o maior privilégio, nós temos a maior mensagem que Deus deu a mortais nesta terra. Nós temos na mão. E nós temos o maior privilégio, mas também temos a maior responsabilidade. Sim. O povo que tem a maior privilégio do mundo, hoje, em termos espirituais, e o maior dever do mundo, são os adventistas do sétimo dia. Verdade. E eu vou dizer com toda a autoridade que Deus me dá, dentro da palavra de Deus. Irmãos, se eu e você não cumprir esse dever, o que Deus nos ordena, outra pessoa vai cumprir. Mas vai se cumprir o que Deus está pedindo e está mandando. Mas você tem um privilégio de participar da família de Deus, da igreja de Deus, né? E participar do povo de Deus e ter o privilégio de ser guiado por Deus. Porque nós sabemos as nossas origens pelo que a Bíblia diz e o Espírito propicia. E sabemos para onde iremos, porque nós somos dirigidos. Nós temos o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a igreja de Deus, a Bíblia fala, a igreja de Deus é o baluarte da verdade. Amém. É o baluarte da verdade. Então, você tem um privilégio. A vantagem que você tem é que você tem um cuidado especial do Todo-Poderoso e é guiado por Ele. Você não fica assim,
Sem como é que se diz? direção, sem rumo. Sem rumo. Sem rumo. Você não fica sem rumo. Sem rumo espiritual. E nós só vamos nos perder. Estar nessa igreja não garante salvação. Não. Não garante. Não. Mas só vamos perder a salvação se nós negligenciarmos tamanha luz que Deus tem dado para esse povo. Verdade. Se nós negligenciarmos, a luz vai se transformar em trevas. Mas se nós aceitarmos a luz que vem dos testemunhos, unindo a palavra de Deus, aí, irmãos, nós temos uma grande vantagem para a nossa salvação. Um grande privilégio é fazer parte dessa igreja, porque Deus tem iluminado e tem dado luz para o povo adventista do sétimo dia. Exatamente. E outra coisa, outro detalhe. É muitos detalhes, muita coisa. Mesmo que você seja expulso da igreja, lógico, se os irmãos estiverem te perseguindo, se você estiver contra as verdades de Deus, aí você está errado. Mas se você estiver correto, dentro da palavra de Deus, e os irmãos estiverem te perseguindo e te expulsarem da igreja, mesmo assim você faz parte do povo de Deus. Porque quem faz parte do povo de Deus é aquele que obedece à vontade de Deus. Verdade. Você pode estar dentro da igreja de Deus e assim mesmo ser um perdido. Texto aqui, ó, eventos finais para nós fechar, dessa versão, página 149. Os que tiverem oportunidade para ouvir e aceitar a verdade se uniram à igreja adventista do sétimo dia, consideraram-se o povo de Deus, que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Ou seja, se você está na igreja de Deus, você se acha povo de Deus, e o seu padrão é abaixo das igrejas nominal, você vai sentir as pragas tão verdadeiramente como a igreja que não é de Deus. Porque você participa da igreja de Deus, mas o mais importante, é importante participar da família de Deus, da igreja de Deus, mas o mais importante é ser verdadeiro de Deus, é ser verdadeiro, né? A pessoa está com a verdade de Deus no coração, é o mais importante, né? Então, que Deus abençoe a cada um, né? Amém. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a nós, que nós possamos compartilhar essa mensagem com outros irmãos, que nós possamos orar, irmãos, um pelos outros, para que possamos viver Bíblia, Espírito e Profecia. Amém? Aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Nosso bondoso Deus e bondoso Pai Celestial, o Senhor tem nos dado, Pai, muito privilégio, Pai, de participar da Tua família, da Tua igreja. Eu te peço, Pai, que nós venhamos a abrir mais o nosso coração à Tua palavra, Senhor. Amém. Como o Teu Filho falou, comer da carne dele, beber do sangue dele, absorver a força vital de Cristo através de Tua palavra, Pai. Amém. Nos ajude, Pai, a ter humildade suficiente de um aprendiz, para que a gente possa aprender com mais eficiência de Ti, Senhor. Que pelo Teu Santo Espírito, que vem iluminar todos os corações, Senhor, nos ajude a se curvar sempre diante de Tua palavra, se curvar diante de Ti, das Tuas ordenanças, de maneira humilde e voluntária. E nos ensina a cada dia, Pai, a Te amar, Senhor. Amém. Te peço a Tua misericórdia sobre todos nós e nos ajude, Pai, na caminhada cristã até o fim de nossas vidas. E eu te peço uma bênção especial sobre as pessoas que estão nos assistindo, que eles possam receber a Tua bênção especial da iluminação do Teu Santo Espírito. Amém. Através da Tua palavra, através da Bíblia e também do Espírito de Profecia. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, ilumine a todos e que todos sigam o Teu caminho através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.